E aí, Igor, me fala um pouquinho de ti, assim, eu já li seu currículo, eu vi que a gente tinha um horário, né, e foi cancelado, daí veio as pressas, eu falei, ai meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Então, Hum. me fala, assim, do seu objetivo hoje, e se esse lugar que você tem entrevista é algum lugar que você realmente gostaria de trabalhar. Sim. Antes de fazer isso, se me permite, eu queria só te situar dessa oportunidade. O que aconteceu? Foi uma indicação do meu sogro. Meu sogro é muito amigo, é um amigo dessa pessoa, dessa sócia do escritório, e ele teve uma conversa informal com ela. Explicou minha situação e ela tomou a iniciativa de me mandar uma mensagem. Então, isso não é uma vaga em si. Eu não tenho as características dessa vaga. Na verdade, eu nem sei se existe uma oportunidade de trabalho nesse ambiente. Só que, por ser uma advogada muito referência nessa área, por ser uma pessoa que eu gostaria muito de trabalhar, eu estou tomando essa oportunidade como algo que eu quero vender meu peixe, para que se exista algo no futuro, se exista algo agora, que ela me dê uma oportunidade. É mais ou menos nesse sentido que vai rolar a conversa. Então ela agendou comigo, assim como vocês também me mandou um link do Google Meets, então é algo formalizado nesse sentido, mas não é uma entrevista com o pessoal do RH dela, não é uma vaga de trabalho específica, é algo nesse sentido. Ela topou conversar comigo para saber meu histórico, para saber o que eu fiz no meu passado, minhas experiências jurídicas e tal. Então ela está mais ou menos atualizada sobre o que aconteceu na minha carreira, mas não tem acesso ao meu currículo ainda, não sabe disso, não sabe em que pé que eu tô, que pós que eu fiz, qual é a minha experiência na área exatamente. Então é mais ou menos isso. Ontem eu estava conversando, eu acho que foi com a Andressa, se eu não me engano, e ela me passou um guia da entrevista, alguns passos, algumas perguntas que eu deveria estudar, algo nesse sentido, e eu estava um pouco em dúvida se era isso que eu deveria fazer mesmo. Assim, eu até fiz ali um pitch tal, rápido, assim, tentei organizar algo na minha cabeça sobre uma estrutura do que eu devo falar, mas eu não sei se vai ser uma entrevista normal. Ela ainda fez questão de enfatizar na mensagem que era um bate-papo sobre o mercado do direito. Ela falou assim, Igor, eu quero conversar com você sobre o mercado do direito, então é um bate-papo, mas é isso. Ela é uma advogada super referência na área de arbitragem e contencioso. Ela é especializada em mergers and acquisitions, então é isso, assim. É basicamente isso. Ela é super, super conceituada. É uma honra para mim ter esse tempo dela para conversar com ela, ainda que não vá para frente, ainda que não seja no escritório dela, mas assim, é algo realmente muito gratificante poder ter esse tempinho dela ali. Maravilha. Independente de como eles chamam esse momento, bate-papo, entrevista, enfim, é o momento que você tem que vender. Pois é, Se pois é. vender. Sim, sim. A gente mandou. Eu ia te perguntar se você chegou a estudar alguma coisa do material da plataforma. Ah, sim, eu já tenho feito isso periodicamente, sim, claro, né? No meio disso, eu estou aplicando para vagas, eu tenho uma criança em casa, eu estou chegando no Brasil, tentando organizar minha vida, então é algo que eu não consigo fazer com tanta dedicação quanto eu gostaria agora, nesse exato momento. Mas sim, sim, toda hora eu tenho visto os vídeos e tal, tenho feito anotações e algo nesse sentido. Porque normalmente, quando a gente vai se preparar para a entrevista, a gente vai falar ali do pitch e de algumas perguntas, a gente seleciona. Como a gente não tem, é o que você falou, não tem uma vaga, não tem uma descrição, a gente não consegue personalizar isso. No entanto, você já me deu alguns insights aqui, tá? Você já conhece essa pessoa, é uma indicação, né? É um momento especial. Então, assim, a essência do pitch, ou a essência das respostas às perguntas, você mesmo. Você sempre tem que ter uma argumentação, não dizer assim, evitar adjetivos. Como você é advogado, você sabe, não dá para ir para o tribunal sem se preparar antes. Sim, Então, não adianta falar assim, ele é inocente, simplesmente, é isso. Né? Tem que provar. Então, a gente tem que trabalhar sempre nessa prova, nesse exemplo, nessa situação, tá? sim. Deu para entender um pouquinho? Claro, claro. E aí, certamente, é um bate-papo, você falou um bate-papo de mercado, você já sabe qual que é a especialidade dela. Sim. Então, o que parte da tua história
Então, assim, se você tivesse que... o pitch normalmente tem o quê? 1,5 minuto, 2, tá? E ele tem uma estrutura que a gente monta aqui, que a gente mostra, tá? A gente fala a experiência, basicamente, é uma apresentação curta, a experiência, né? Advogado, tantos anos de experiência ou minha carreira, minha trajetória, minha carreira é baseada em 2 pilares. E aí você trouxe aí a arbitragem e contencioso, né? Ou se quer falar arbitragem e merge e acquisition. Aí você precisa trazer aí os elementos da sua experiência, que você consegue dividir, explicar em dois pilares, e aí, obviamente, o que vai impactá-la mais, tá? De novo, todas as informações a gente normalmente pega numa descrição de uma vaga, tá? Vamos trazer esse pilar, porque a gente tem vários pilares na nossa vida, tá? E aí mostra alguns resultados alcançados de cada pilar, tá? Referente à arbitragem, taranã, quando você conta algum case, algum resultado alcançado nessa área, nesse pilar. E com o outro, a mesma coisa, tá? Dá para a gente seguir isso, mesmo se a gente não tiver alguma informação, porque você já conhece a pessoa, assim, o currículo dela, tá? Sim. Tem alguma pergunta? Não, estou só atento. Tá. Então, basicamente, a estrutura do pitch é isso. Então, a ideia é que você aproveite, porque ela não te conhece, né? Então, me fala sobre você. É nesse momento, é o pitch. Tá? Sou advogado, tenho tantos anos de experiência, né? Então, como que seria para você se apresentar? Você pode falar como é que você faria e a gente pode ir ajustando isso ao longo. Então, Ana, eu não tenho experiência, né? Tá? Eu não sei se você está por dentro, assim, eu não sei o que você viu antes, porque eu estava conversando com outras pessoas, eu não sei se você viu algo nesse sentido, mas eu não tenho experiência na área jurídica. Eu estou voltando ao Brasil agora. Tá. Eu acabei de chegar. É claro, né? Durante a faculdade eu fiz estágios, mas especificamente na área jurídica, do contencioso mesmo, eu não tenho. Claro, né? Internacionalmente eu fiz um curso de IP Law e Technology, foi na Irlanda esse curso. Depois disso, eu arrumei um emprego que lidava basicamente também com compliance em LGPD. Não é muito o foco do escritório, óbvio que, como é um tema extremamente em alta, você acaba que você precisa lidar com isso de alguma maneira, mas não é o foco do escritório. O foco do escritório é arbitragem e contencioso. E eu não tenho experiência com isso, né? Então é isso. Seria o meu foco quando eu cheguei no Brasil seria trabalhar com análise de contratos, né? Que é algo que eu tenho experiência acadêmica, que eu me considero como uma grande habilidade minha, assim, eu sou bom em fazer isso. Redação de contratos, em leitura de contratos, tanto em inglês quanto em português, foi isso que eu trabalhei basicamente quando eu estava na Irlanda. Tenho uma boa comunicação oral e escrita, mas é isso, assim, a experiência... Não tem problema. Eu não tenho. Assim, a gente pode vender sem ter experiência. Quais são as habilidades requisitadas aí para essas áreas? Você tem? Para mim, você tem, né? Você já falou aí contratos, essa atenção aos detalhes, essa forma de comunicação. E me corrija se eu estiver enganada. A arbitragem, eu entendo que é a parte de mediação de conflitos, não é isso? Sim. Então, você tem essa habilidade? Na verdade, é algo... O que eu penso sobre isso, assim, assim, a teoria a gente acaba sabendo, né? É algo que eu me informo periodicamente também, assim, eu tô sempre por dentro disso. Mas é algo que você adquire com o trabalho em si, né? Eu acho que é mais, assim, se o meu perfil de trabalho se encaixa com adquirir a experiência para esse tipo de serviço, assim, para esse tipo de área do direito, do que mais se eu tenho... Porque realmente, se ela for ver exatamente o que eu fiz profissionalmente, não, a resposta é não. Não tenho experiência com arbitragem, mas sei a teoria, e acho que é algo que... Então, vamos lá. no trabalho... Vamos difícil pensar explicar isso, assim, porque o meu caso é um caso um pouco específico, né, em relação a estar voltando e me encaixar nesse mercado, assim. O meu objetivo era esse, era entrar no mercado de trabalho do direito. Tá.
eu vi que você fez estágio também na área, que acho que até é obrigatório, talvez, tá? Tudo bem. Mas. Não, esse estágio não era obrigatório, mas sim, mas fiz. Vamos pensar, assim, em mediação de conflitos sem ser na área de direito. Na tua experiência profissional, em todas as suas experiências, nos lugares que você trabalhou, você tem casos, exemplos que você teve que trazer essa habilidade à tona? Ah, sim. Eu fui administrador de uma empresa com mais de 20 colaboradores. Eu geri essa empresa por 2 anos e o tempo inteiro a gente precisa estar em gestão de conflitos, gestão de pessoas. Eu tive que lidar com prazos curtos o tempo inteiro. A gente pegava de médios a grandes projetos o tempo todo e era isso, assim. Tive problemas com prazos, tive problemas com esse tipo de conflito. Gestão de pessoas por si só é algo que você lida com conflitos cotidianamente. Uma falta, um familiar que ficou doente, você precisa sempre estar com essa contratação de pessoas e tal, assim. Então eu acho que se encaixa um pouco nessa pergunta, assim, se eu tive que Sim, lidar com sim. conflito, sim, É, basicamente. e aqui eu vou falar uma coisa, não é para desmerecer a carreira de advogado, não é isso. Quando a gente não tem experiência efetivamente numa área, independente se é do direito ou não, a gente vai ter que trazer elementos que justifiquem, que comprovem as habilidades que aquela vaga precisa, tá? Essa é como que a gente se vende. E não é só falar assim, eu fiz isso. Tem que provar. Então, de algum caso específico que mais te marcou, por exemplo, de gestão de conflitos, se você puder depois lembrar de exemplos, que aí fica mais fácil, não fica por conta da memória, tá? Isso é uma coisa. Então, a habilidade em si, se eu vou contar, você vai. Todo mundo já passa por gestão de conflitos, né? Sim, Cada um claro. na sua área. Eu entendo que no direito, para você exercer a profissão, você precisa ter OAB, enfim, tem toda uma parte normativa ali, de como escrever, como falar, tem uma parte cerimonial ali, mas a habilidade é a mais difícil de fazer com que a pessoa desenvolva. Então, você trazendo isso à tona, não tem problema se você não tem experiência. Você tem que mostrar que você quer aprender, que você tem habilidade suficiente para se dedicar a isso, entendeu? Exatamente, exatamente. É onde eu queria chegar nesse ponto da conversa, porque por mais que eu não tenha uma vaga, por mais que eu não saiba as características do que ela está procurando, assim, eu queria vender um peixe a ponto de que ela olhasse para mim e falasse assim, cara, tem potencial para aprender determinada demanda do escritório, se posso assim dizer, entendeu? Isso. Porque são coisas específicas, mas que estão dentro da minha área de conhecimento. E é claro, né? Eu vou precisar de experiência prática para poder desenvolver isso. E eu quero que ela veja isso em mim, assim, quero que ela olhe e fale, cara, eu vou dar uma chance porque tem potencial para aprender esse tipo de coisa e tal. Só que o que você está me indicando é que eu traga uma hipótese concreta, algo que aconteceu no meu passado, para que se encaixe nessa questão de gestão de conflito, por exemplo. E não só com isso, tá? Nosso trabalho aqui, de novo, quando a gente não tem a vaga, a gente não sabe o que ela está buscando, mas você sabe a área. Sim. A área existe especificidade da área também. Então, quais habilidades um advogado dessa área precisa ter para conseguir, enfim, trabalhar, conseguir os resultados que ele precisa, conseguir, enfim, obviamente passa por análise de contrato, e esse também é seu forte. Sim, resolução de conflito, comunicação verbal talvez seja assim um dos pontos de mais destaque. Comunicação oral em inglês e em português. Contratos. Contratos menos, talvez. Contratos menos. Contratos, assim, eu colocaria mais em análise. Bom, habilidade pessoal, assim, deixa eu... Tem uma questão aqui, liderança, de você tomar iniciativa, né? Negociação. Negociação. Liderança, talvez, assim, em segundo plano, mas negociação, assim, uma habilidade de negociação, de sentar e entender qual é o cenário do caso em concreto e, dentro disso, você saber qual é a melhor saída
para a parte que você está representando, né? Maravilhoso. Geralmente vai ser uma empresa, essa empresa vai ter um conflito, possivelmente com outra empresa, com a outra parte do contrato, e eu vou precisar puxar a sardinha para a área que eu tô, para a parte que eu estou representando. Perfeito. É isso, basicamente. Você está falando, eu estou escrevendo aqui, tá? Só para a gente não esquecer. Claro. A gente falou de resolução, mediação de conflitos, comunicação, você comentou, análise de contratos e essa negociação que foi muito boa também, você trazer isso. Aqui, então vamos lá. A parte de negociação, por exemplo. Deixa eu só ver aqui o teu currículo novamente. Tá, a gente não pode ignorar essa parte que você atuou em empresas internacionais, mesmo que seja com proteção de dados, tá? Não dá para ignorar isso, não. Enfim, bastante informação aqui. Isso aqui, prevenção de fraude, a especialista em prevenção de fraudes? Então, o nome dessa vaga, o nome desse cargo era Process Executive, executivo de processo, foi uma tradução literal. E dentro dessa empresa de tecnologia que se chama Infosys, eu trabalhei nessa parte. Trabalhei no ramo, no departamento de fraude. Então, a gente lidava com as transações bancárias e identificava possíveis tentativas de fraude em cada transação. Assim, sendo bem honesto, era um trabalho mecanizado, assim. Era um trabalho que, a partir de um tempo, já ficava dentro de um sistema e a gente acabava colocando essas transações dentro do sistema, tentando identificar as possíveis fraudes e tal, tentando proteger clientes, os dados pessoais dos clientes. Por exemplo, os clientes tinham que ligar ou fazer isso de forma online na empresa, uma empresa de telefonia do Reino Unido, e a gente tentava criar mecanismos com todo o departamento, né? Tinha um departamento de desenvolvimento do sistema, tinha o nosso departamento, que era o departamento que lidava diretamente com as transações, e a gente ficava ali. O objetivo desse departamento era basicamente proteger os dados pessoais dos clientes e possíveis tentativas de fraude, de scammers, ou era basicamente isso, assim. Tá. Então, assim, na prática também é outra situação, outra experiência que não tem relação com isso, mas é claro que a gente costuma e consegue trazer elementos que se identificam com necessidades. Assim. Você entendeu. Você entendeu. Quando você comentou aqui da habilidade de negociação, você trouxe algumas situações, uns exemplos, tipo, ter um cenário, analisar cenários e conversar ali com as partes. Mesmo que, obviamente, não deve ser na área de direito, mas você lembra de alguma situação, claramente dá para a gente comprovar isso? Porque uma hora que a gente comprova a negociação, logo já se entende comunicação também, tá? Mediação de conflitos. Recebendo essa pergunta agora, assim, eu sei que eu deveria ter feito isso, assim, com antecedente, já chegado aqui com... Não tem problema, não tem problema. Bom, é claro, assim, eu fiz isso durante muito tempo administrando a empresa, mas, assim, eu queria trazer uma situação que realmente... Uma negociação de prazo, uma negociação... por exemplo, inclusive, quando ela me perguntou isso, de uma situação que eu tive... Deixa eu só dar uma lida no documento aqui, peraí. Ela te perguntou alguma coisa? Não. Isso era da mentoria. Ah, tá. Era... Peraí. Era uma situação de conflito e o que eu anotei era, enquanto eu administrava minha empresa, enfrentamos um conflito significativo quando perdemos o prazo de uma etapa fundamental em um projeto envolvendo a cervejaria Boêmia. Esse atraso causou um mal-estar considerável com o cliente. Identificamos que a causa foi um erro humano, especificamente uma desatenção de um dos operadores do plotter, que é uma impressora que a gente usava para
imprimir o material. E para mitigar o dano causado, terceirizamos a impressão de parte do material e firmamos contratos temporários com outros colaboradores para garantir a entrega de um novo prazo. Para garantir a entrega dentro do novo prazo, desculpa. Após a conclusão do projeto, tomamos medidas preventivas para evitar que problemas semelhantes ocorressem no futuro. Solicitamos que todos os operadores refizessem o curso de operação diretamente com o engenheiro da fabricante da impressora, garantindo assim uma melhor qualificação da equipe e a redução de possíveis erros humanos em projetos futuros. Mas eu não sei se isso se encaixa exatamente numa negociação, assim. Eu acho que é mais um conflito do que uma negociação. Mas assim, a partir do momento que você terceirizou, você tirou a atividade de alguém, não? Não, eu trouxe mais colaboradores de forma temporária, só para esse projeto específico, na verdade. Tá. Eram operadores e adesivadores, eu não sei se é assim que se chama, assim, mas é isso. Eram pessoas para... Porque eu trabalhava com projetos de adesivação de grandes empresas, assim, a gente... A negociação foi com o cliente, então, com a cervejaria. Também. Com a cervejaria foi a questão do prazo. Eu tive que sentar de novo na mesa, renegociar um novo prazo. É isso. E foi isso que aconteceu, basicamente, assim. É isso. Qual que é a fórmula, né, mágica? Mágica, eu vou falar mágica, mas, enfim, não... É a gente sempre trazer o ouro primeiro, né? Deixa eu até... ver se eu consigo. Eu vou projetar aqui para você, para a gente ir conversando. Eu me mantive em contato com o gerente de marketing da cervejaria o tempo inteiro e as negociações foram feitas direto com a gerência de marketing daí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, sempre o melhor vem... o melhor vem sempre de cara, né? Como que você fez é mais importante do que o que você fez, tá? A forma que você fez, a forma que você conduziu a resolução desse problema, tá? Posso colocar aqui também resolução de problemas. E teve negociação, aí tava iniciativa proatividade. Para você pode parecer óbvio, tá? Como você era administrador da empresa, é claro que você ia ter iniciativa, é claro que você ia ter proatividade. E o cliente, você não podia perder o cliente, você tinha que negociar aquele prazo. Isso é óbvio. Mas o óbvio também precisa ser dito, tá? Quando a gente traz quando você me conta isso, então depende da forma que você contar, você vai já me trazer a confirmação de várias habilidades. Então, assim, você teve que conversar, então, assim, existia um problema de atraso, né? Sim. Atraso, você teve que resolver aquele problema, te entregar, enfim, eu entendi bem, entregar rapidamente, porque a empresa precisava disso, então teve que voltar com o cliente, renegociar e tomar atitude ali, terceirizar ali para acelerar o processo de resolução de problema. Sim. Então, essa história cabe certinho, já comprova várias habilidades aqui, que pode merecer o peixe. Você não precisa entrar no detalhe do detalhe. É isso, é etiqueta, era a cervejaria. Não precisa. Pode ocultar. De um cliente, entendeu? Sim. Ou então ficar falando assim, porque fulano de tal atrasou, não sei o que e tal. Identifiquei o problema, foi um problema humano, pesquisei, era possível também terceirizar para acelerar o prazo, renegociei com o cliente, e aí a gente conseguiu, enfim, encerrar o caso. Basicamente isso, tá? Sim, sim. No final foi algo que foi positivo, realmente, assim, a gente conseguiu entregar no segundo prazo, o cliente ficou, assim, na medida do possível satisfeito, porque a gente conseguiu resolver um problema de forma rápida, entregou, o evento não foi prejudicado, então, assim, é isso. Quando a gente sempre vai citar o caso, a gente tem que falar que deu certo, né? Sim, não adianta falar só, foi um... Ou se a gente de fato deu mesmo. Oi?
E de fato deu mesmo. Não, é porque eu faço normalmente esse tipo de pergunta, a gente fica procurando, quando eu pergunto assim, um fracasso é um arrependimento. Eu falei, tá, mas essa história tá muito triste, vamos ter que... a gente tem que mostrar que você aprendeu com esse arrependimento, aprendeu com esse fracasso, e depois, enfim, aquilo não vai acontecer mais, tem que passar essa segurança também pro entrevistador, né, pro gestor lá da empresa, tá? Sim. É claro, né? Eu acho que isso é muito importante que você está falando, assim, até porque eu espero, se não der certo dessa vez, que eu tenha outras entrevistas, né? Assim, esse é o todo objetivo disso. Então, eu acho que é muito importante tá lendo isso. Eu só não tenho certeza se a conversa que eu vou ter amanhã vai tomar esse rumo, assim. Eu não tenho essa certeza. Tá. Me fala assim, como que você se apresenta? Se ela perguntasse, fala sobre você, como é que você falaria? Bom, antes de exercitar isso, assim, eu gostaria de fazer pelo menos uma estrutura e te perguntar se isso é o correto. Eu basicamente falaria da minha formação e da minha pós-graduação agora, que eu acho que é algo que... A minha pós-graduação agora é o que traz mais conexão com a vaga. É o elemento que eu tenho, isso é o meu modo de pensar, né? É o elemento que eu tenho atualmente que mais traz conexão com essa vaga. Por quê? Porque é uma vaga, é uma pós-graduação em direito empresarial. E dentro dessa pós-graduação, eu tenho módulos de arbitragem, eu tive módulo de contencioso estratégico. Então, realmente, assim, é muito ligado. E o escritório lida basicamente com empresas. O escritório é um escritório direcionado para atender empresas, negociações, como eu te falei antes, mergers and acquisitions, consultoria de tributário. Eu tive um módulo de tributário. Então, a minha pós, teoricamente, ela tem tudo a ver com a vaga. Apesar da falta de experiência profissional, eu sei que, teoricamente, eu tenho habilidades para lidar com uma vaga de entry level nessa empresa, nesse escritório. Então, é basicamente isso que eu queria demonstrar num papo. Então, eu traria isso, assim, formado em tal data, pela universidade tal, com pós-graduação em 2024 na FGV, e aí, dentro disso, traria o histórico profissional, né? Eu não sei se, vendo os vídeos da Carol, ela fala que não tem uma ordem cronológica, então eu traria basicamente a minha última experiência na Infosys e tentaria, de alguma maneira, linkar essa minha experiência com as habilidades que o escritório requer para essa vaga, ou algo nesse sentido, né? Que o escritório requer. E isso é uma dificuldade que eu tenho, te confesso, isso é uma grande dificuldade que eu tenho de fazer isso. E aí, eu não sei se você concorda comigo, assim, mencionaria meu estágio, apesar de ser foi um longo tempo atrás, mas também tive contencioso o tempo inteiro, redação de peças, redação de contratos, leituras de contratos, pesquisa jurídica, que é uma coisa que eu não falei quando você me perguntou sobre as habilidades dessa vaga, é que pesquisa jurídica, com certeza, é também uma habilidade, assim, entre as top 5, assim, que eu tenho e que a vaga vai requerer, assim, eu vou precisar o tempo todo estar fazendo pesquisa jurídica. Então, é basicamente isso, assim. Tá. Quando a gente faz vamos dizer assim, uma transição de carreira, tá? Todo mundo, assim, muitas pessoas querem fazer essa transição de carreira e não necessariamente elas precisam ter experiência naquelas áreas, tá? Eu tô bem tranquila e você acho que tá mais ansioso por conta disso, né? Sim, sim. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de transição de carreira, porque, na verdade, a minha única formação acadêmica é direito, assim. Eu que fui para fora, e aí, você sabe, né? Por conta da vida, o meu retorno ao Brasil atrasou um pouco. Teve a pandemia, teve o nascimento da minha filha, e isso atrasou a minha volta. Mas eu saí do Brasil com a certeza de que eu voltaria a trabalhar com direito. Só acho que demorou um pouquinho mais do que eu estava prevendo quando eu saí daqui. A gente fala de transição porque você não estava na área e quer voltar para a área. Então, assim, é verdade. Você começou, aí saiu, por N motivos, aí, N razões, e depois você está voltando de novo, perfeito. E por isso que você está se atualizando. Você já terminou essa pós, não? Eu termino agora, nesse mês. Termino em julho. Sim, dia 27. Então, a minha sugestão aqui é trazer, de fato, as habilidades, né? Igor, de experiência de trabalho,
né? Você tem quanto tempo, né? Pode falar, sou advogado, eu trabalho no mercado de trabalho já há tanto tempo, a minha carreira é baseada em duas habilidades maiores aí. Você pode destacar essas habilidades aqui, em vez de falar da carreira ali daquelas empresas, traz exemplos, e aí, no final, você fala assim, eu estou direcionando a minha carreira voltando para a área de direito, né? Por isso que você está fazendo essa pós, por isso que você está terminando essa pós. E aí você pega o gancho disso aí, tá? Tá. Deu para entender um pouco? Sim, sim. Eu só ainda fico um pouco inseguro, assim, como que eu vou estruturar isso, por exemplo, num pitch, assim, como que eu vou chegar e vou soltar isso, assim, em 2, 3 minutos, assim, como a Carol diz, e eu vou ter isso, assim, por mais que eu esteja gaguejando aqui, por mais que eu esteja, assim, nessa insegurança de falar assim, eu sei que na hora que eu estiver ali, eu vou conseguir montar isso, assim, eu só não quero passar de uma maneira desapercebida coisas importantes da minha carreira, assim, eu tô um pouco inseguro de falar isso agora, assim, mas eu acho que amanhã, quando chegar ali na hora, é óbvio que hoje eu vou montar essa estrutura na minha cabeça e vou ter mais ou menos ali esse meu tiro inicial do que eu vou falar, né? E eu quero falar isso com uma certa segurança, mas também não quero deixar faltar coisas que são importantes nesse caminho, assim, que por mais que eu saiba que existe uma falta de experiência comprovada no mercado profissional brasileiro, assim, eu tenho experiência com outras coisas e eu acho que eu consigo agregar nessa vaga, assim, eu tenho Sim, uma certa isso. segurança em relação a isso. Basicamente, isso que você falou, tá? E aí, é claro, vamos pensar assim, a apresentação, por que a apresentação não pode durar a vida inteira, né? Fazer a parte cronológica? Porque a gente chato. cansa, é chato, a gente se perde. Por isso que a gente monta a estrutura sempre assim, para a pessoa focar 2 pilares, né? Introdução, 2 pilares. Deixa eu tentar colocar aqui a estrutura para você ver. Eu sou uma pessoa muito impaciente também com discursos prolixos, assim, eu tenho que dizer, assim, tipo, eu gosto de ser objetivo em relação ao que eu falo e fico um pouco impaciente comigo mesmo quando eu não consigo passar essa objetividade. Então, por isso que a gente não pode ficar muito tempo. Pode Sim. ser, aí assim, eu estou falando que a estrutura da apresentação tem que durar até 2 minutos. Mas ela pode perguntar, tá, me conta mais detalhe dali. Aí tudo bem. Aí Sim. ela que está interessada em algum ponto mais específico, tá? Mas você precisa impactar nesse pitch, tá? Claro. Dá para trazer os elementos ali do estágio, dá para trazer os elementos ali das habilidades que a gente listou aqui, mas pega 2 habilidades, são 2 pilares, tá? Quando a gente vai falar do exemplo de negociação, por exemplo, já entende a resolução de conflito, enfim, outros também. Assim, uma pergunta muito básica em relação a isso, assim. Eu sei que adjetivar a si mesmo é algo ruim, mas, por exemplo, quando eu vou falar de negociação, assim, eu uso esse termo, assim, eu falo, por exemplo, eu me considero um bom negociador. Eu acho que isso é horrível. Não, justamente por conta do exemplo a gente precisa trazer. Então eu trago o caso em concreto. Um caso, exatamente, o resultado. É isso. Porque senão fica muito assim, só arrogante, às Sim, vezes. sim, claro, claro. Tá? Mas, de novo, eu também sei que eu percebo que às vezes é uma característica forte do advogado falar muito sobre si, né? Ter muitos adjetivos, tá? Também não sabemos como é que ela se comporta com isso, tá? Sim. Mas o adjetivo não vende a gente. Não adianta, né, você falar, ele é inocente, né? Pronto. Tem que trazer as provas. E trazer as provas, obviamente, não é documento, mas assim, contar realmente uma história que seja verdadeira, a gente não está mentindo em nenhum momento. Tá? Sim, claro. Essa é a ideia. E aí, quando você terminar, quando eu falei lá de terminar e tal, o foco na sua carreira, que é direcionar para a área de assumir, né, realmente como advogado, e falar da pós. Aqui, de novo, a gente não tem nada da empresa, a gente não tem nenhuma vaga, assim, é uma conversa informal, mas a gente tem que causar o impacto. Então, não fique preso nessa parte cronológica, traga os elementos assim que confirmem as suas habilidades e seja de forma mais concisa, né? Então, por isso que eu falo, 2
dois elementos, ou duas habilidades, ou dois pontos importantes da carreira. Só dois, tá? Mas como que eu introduzo, por exemplo, uma história no pitch? Assim, por exemplo, assim, meu nome é Igor, né? Não, na verdade eu não vou falar meu nome, ela sabe. Eu sou formado em Direito, fui formado em Direito pela faculdade, na Universidade Católica de Petrópolis em 2017, sou Já entrou muito em pós-graduado. detalhe, já entrou muito em detalhe. Tá. Tá, mas esse início, e aí depois como que eu linko isso a uma história? Sou advogado, formado pela Universidade Católica de Petrópolis, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e aí, como é que eu linko isso a uma história concreta? Assim? Como é que eu passo dessa parte introdutória, que é a minha qualificação ali inicial, meu nome, na verdade eu não vou falar porque ela já vai saber, a gente já vai ter uma certa informalidade nesse início, imagina, uma risadinha, é óbvio que vai acontecer dessa maneira, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, me diga um pouco sobre você. E aí eu vou chegar e vou falar, sou advogado, formado pela Universidade Católica de Petrópolis, com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em Direito Empresarial, e aí qual é o próximo, assim, para onde que eu linko isso a uma história concreta? Assim, é mais essa dúvida bem basilar mesmo, assim. Assim, só me dá um exemplo para que eu possa, tipo... Você tá me estudando? Tá estudando? Eu estou escrevendo, Tá. eu tô Tá escrevendo. bom, Eu desculpa, não sei se perdão, você perdão. está vendo. Tá, eu tô vendo, tá vendo. Ah, tá bom, desculpa. É que eu vi você ficando... Eu achei que você não estivesse escutando direito. Não. Então, você fez essa introdução, esse inicial, perfeito. Aí o que eu te falo, minha carreira tem sido baseada em dois pilares. Quais são as habilidades que a gente vai destacar aqui? As duas. Negociação e comunicação verbal. Pronto. Em inglês e português, né? Acho que é bom citar isso também. Porque todas as pessoas, todos os colaboradores têm um segundo idioma e às vezes um terceiro. Isso me deixou um pouco inseguro até, assim. Pessoas que falam francês, sei lá, 60% do escritório fala francês. Você acha que é importante citar dessa maneira? Sobre negociação, destaco? Logo após essa introdução, assim, você acha que é de bom tom, tipo, já sobre negociação, destaco essa história tal, tal, tal? Isso. Lembra, a gente tem um tempo, né? A gente tem um tempo, tá? De 1 minuto e meio a 2 minutos, tá? Então, a gente pode... Aqui tudo bem ter mais linhas, né? Aqui tem linhas, né? Mas você vai falar um pouco mais, você vai falar um pouco mais da história, tá? Por isso que vai ficar um pouco mais longo. E a comunicação, uma situação que você usou essa habilidade, assim, destacou mais. Você lembra? Uh, no meu último emprego, por exemplo, eu tinha que fazer isso em inglês o tempo inteiro. Assim, eu tinha que trazer os reports e passar isso para o grupo. Assim, basicamente, a gente tinha funções similares dentro desse grupo, mas quando a gente tinha algo organizado, não sei nem como te explicar isso em português, assim, mas como, bom, para também não ficar muito prolixo, assim, é basicamente isso, trazer o report e apresentar isso para o grupo, né? Fiz isso dessa maneira, trazer as atualizações que você achava pertinente em relação à LGPD e regulações similares. Fiz apresentações, isso, assim, semanalmente eu fazia apresentações em grupo, pelo Teams, assim. Meu trabalho era remoto e era basicamente isso que a gente está fazendo aqui agora, só que, sei lá, com 8, 10 pessoas ouvindo a gente, e isso passava a palavra para outras pessoas, assim, a gente ficava nessa... Meu trabalho era basicamente comunicação interna. Assim. Era isso, assim. Eu era ali o ponto de acesso dos problemas dos clientes para o departamento de desenvolvimento do sistema que a gente tinha para operar as fraudes, para operar a prevenção de fraude. Eu era mais ou menos o ponto de contato entre o problema e a parte de desenvolvimento dentro dessa empresa de tecnologia. Então, era basicamente comunicação oral, verbal, comunicação verbal escrita o tempo inteiro em inglês. Assim, era basicamente o que eu fazia. Por e-mail, mensagens e Teams o tempo todo.
Você é que eu não vou lembrar de tudo, tá? Mas eu montei aqui um rascunho. Sim, não, eu consigo alterar, sim, eu entendi o que você disse, assim, perfeito. Então, é isso, então, referente à comunicação, então, se das apresentações em inglês e reportes processuais que eu fazia no Multiemprego, então a gente fazia reuniões semanais, eu reportava os problemas para as áreas responsáveis e acompanhava o desdobramento até a conclusão ali do problema, né, a resolução do problema. É basicamente isso? Sim. Tá, então aí depois você dá a sua cara aqui Claro. para essa parte, tá? Vamos pensar aqui na parte de negociação que a gente falou, era destaco posso falar aqui. Cumprimento. Havíamos perdido o prazo inicial, identificamos o problema, rapidamente atuamos ou atuei, tá? Assim, para renegociar com o cliente e acelerar o processo de entrega. Com isso, conseguimos entregar no prazo. Você falou alguma coisa de evento, né? Não afetou o evento. Sim, era um evento. Eram impressões em grande escala e parte dessas impressões falharam. Foram impressas em escalas diferentes e por um erro humano, na verdade, da passagem do sistema para a impressora. E quando isso aconteceu, a gente não conseguiu, óbvio, né? Chuto aqui, assim, fazendo uma conta rápida, 75%, 80% do material estava impresso, mas esses 20% que foram impressos em escalas diferentes atrasou a entrega final do projeto todo. Então, eu tive que realmente parar tudo, refazer só essa parte que foi impressa em escala errada. Então, demandou cálculo, demandou mais material humano para que você conseguisse aplicar isso em tempo hábil para atender o prazo do cliente. Então, foi mais ou menos isso que eu tive que renegociar com o cliente e, ao mesmo tempo, resolver o problema interno da minha empresa. Foi basicamente isso, assim, né? Eu tive que trazer mais material humano, então a gente contratou freela, né? No termo usual do mercado, a gente contratou um monte de freela, uns 4 a 6 freelas, eu não me lembro muito bem, mas foi basicamente isso. E a impressão foi feita internamente, e logo depois disso, a gente tentou também requalificar a equipe de impressão, porque a gente quis evitar perdas futuras, porque a gente começou a lidar com projetos um pouco maiores, e isso não podia acontecer, né? Esse tipo de erro de prazo não podia acontecer. Basicamente isso, assim, contando um pouco mais detalhado. Talvez a parte que mais me deixa inseguro sobre entrevistas hoje seja essa total desconexão. Bom, assim, quando eu tô vendo isso, né,
por falta de experiência com contratações desse tipo de vaga, a minha insegurança vem disso, assim, vem de que meu histórico foi, assim, meio... Primeiro eu geri uma empresa, depois eu fui embora e quis tirar um sabático para aprender inglês, e aí no meio disso veio a pandemia, eu não quis ficar parado na pandemia, quis aplicar o que eu estava aprendendo inglês também, para não morrer o meu inglês, eu tinha já feito meus exames de proficiência, e no meio da pandemia eu também não quis voltar ao Brasil, com o lockdown, e aí eu arrumei um emprego que é meio desconexo com a área, né, de direito, assim, apesar de estar ali lidando com LGPD, era mais algo de processo, né, mais um trabalho de processo, de escritório, do que basicamente direito. E o nascimento da minha filha atrasa mais ainda a minha volta. Então, assim, eu fico um pouco inseguro de passar essa informação e de como passar essa informação, porque parece que é isso, assim, parece que eu larguei o direito totalmente e não foi isso, assim, lá na Irlanda eu também continuei estudando, assim, eu fiz um curso, né, apesar de não estar conectado com essa vaga especificamente, mas eu fiz um curso, e eu nunca, na minha cabeça, tive a intenção de deixar o direito para sempre, assim, foi mais algo que sofreu um atraso, e um atraso considerável, e é isso, assim, eu tenho muita insegurança de passar isso, assim, de parecer desinteressado com o tema e de ser, não, agora eu tô aqui e quero fazer qualquer coisa, entendeu? Assim, Não dá para você dizer que foi... todo mundo passa por algumas situações na vida, a gente tem que mudar, às vezes, o caminho. Mas você, por conta da pós, para mim está claro que você quer voltar, quer assumir a área, entendeu? Porque se fosse algo assim, você nunca mais se preocupou com isso, mas mesmo assim, tendo esses outros trabalhos em outros lugares, de alguma maneira, tinha o direito envolvido. Tinha questão de análise de contrato, LGPD, assim, pode ser que não tinha exatamente o nome que você gostaria que tivesse, mas se a gente se esforçar um pouquinho, eu consigo ver, tá? Eu não vejo problema. E, de novo, a gente tem que destacar a habilidade, né? Por isso que a gente tentou aqui trazer as habilidades da negociação, comunicação, e tem que trazer, assim, no final, o foco é assumir o cargo, enfim, cargo de advogado. Hoje estou direcionando a minha carreira para a área de direito, aí a área específica que você quer, se for o caso, tá? Mas, de novo, aqui, cuidado para não... vai que ela está procurando para uma área, você fala uma outra, né? Então, assim... não. Isso eu sei muito claro qual é a área do escritório, assim, qual é a área de atuação dela especificamente, assim, foi uma pesquisa até aprofundada, o que me espantou, porque eu confesso para você, quando ela entrou em contato comigo uma advogada, né, através da indicação do meu sogro, que é uma pessoa muito influente no mercado de trabalho. Então, ali, por ela ter essa conexão com o meu sogro, por uma atividade extra que ela faz, meu sogro é ilustrador de livro infantil e autor de livros infantis, e ela também, ela tem essa segunda atuação de carreira dela. Uhum. Ela escreveu alguns livros já infantis, isso linkou ela com o meu sogro comentou da minha situação, né? E quando ele entrou em contato comigo uma advogada. Então eu falei assim, tá, vamos ver quem é essa advogada agora. Entrei no LinkedIn, né? Fiz esse dever de casa básico. E quando eu fui aprofundar, tipo, ela não é uma advogada, ela é a advogada. Assim. E aí eu fiquei realmente assim, cara, tipo, como assim, sabe? Eu fui vendo o que ela faz da vida, as premiações, as indicações de carreira, tudo que ela lidou e a forma como o mercado enxerga ela também, né? Existe um instituto do direito que premia advogados da área de arbitragem, né? É um estudo internacional, e ela está sempre sendo nomeada nisso, assim, com um grande destaque, sendo assim, uma advogada jovem, com uma grande promessa de futuro, ela é sócia do escritório, mas não é sócia nome na porta, mas já colocam ela com essa possibilidade de ser uma advogada nome na porta futuramente, de um grande destaque nessa área. Então, realmente, sim, foi uma grande surpresa essa pessoa perder 5 minutos, 10 minutos da vida dela para vir falar comigo, que estou começando, tentando achar o meu caminho no direito, e isso também é um ponto de insegurança
dessa situação, né? Eu lembrei de um outro ponto, eu fiz a pesquisa também ontem e eu vi que tem bastante coisa em inglês também, né? Então, eles mexem muito com isso, né, dessas negociações em outro idioma. E Sim. você também tem uma vantagem aí. Desculpa, mas Sim. assim, brasileiro com inglês... Assim, existe um certo viralatismo em relação a isso. Exatamente. Então, assim, olha só, dá para trazer esse elemento, ó, citar essa experiência fora para você também comprovar isso. Pode citar justamente nessa aqui, a parte de comunicação em inglês, né? Se você quiser detalhar aqui, isso aqui é um baita ponto positivo para você. Sim. Você ficou quanto tempo fora? Na Irlanda, no total, foram 5 anos, mas eu mantive o emprego indo para Portugal. Eu quis manter porque, na verdade, eu fui para Portugal para ficar perto da minha família, quando a minha filha era pequena. Minha filha fez 4 meses, eu não quis ficar mais na Irlanda, então eu fui para Portugal, mas continuei com o mesmo emprego, mantive o emprego. Entendi. Então, esses detalhes, assim... Isso não vou trazer, obviamente. Só para você saber. Então, assim, a parte de 5 anos na Irlanda, então pode ser que gere, você ficou quanto tempo? Pode ser que ela conheça, então, ela vai ter uma garantia de que, putz, inglês ele tem. Sim, sim. Né? Não é uma preocupação. Então, ele já está estudando na parte de direito, que poderia ser um diferencial aqui, ótimo. Então, ele quer voltar para ele, ele está preocupado. Ele tem as habilidades, putz, inglês, desculpa, advogado com inglês quase não tem. Né? Brasileiro com inglês quase não tem, sei lá, 5% da população. Advogado, então, pior ainda. Né? Então, tem muitas vantagens aqui. Então, por isso que eu até destaquei aqui o inglês. Acho que super válido você trazer esse elemento, tá? Sim. Mas deu para entender mais ou menos como é que funciona aqui o pitch? Claro. A sua preocupação, e eu entendo, de você passar segurança para ela. Eu não sei se você chegou a ver, e de novo, a gente está tentando trabalhar aqui nesse emergencial, né? A ideia é que você consiga fazer aquele mapa de venda pessoal. Nem sei se você chegou a fazer, olhou a aula, enfim. Sim, não, eu estava caminhando para fazer isso, assim, estava começando a fazer, e aí veio essa notícia, então eu meio que deixei em stand-by ali. Porque justamente a parte, eu chamo até de resgate, porque tudo bem você ter essa segurança, é completamente normal, Igor. Mas a partir do momento que você faz aquele documento, eu falo até que é uma resgate de autoestima. Tá? Esse é o ponto também, assim, eu preciso resgatar a minha autoestima e fazer assim, não, eu sou capaz de assumir uma vaga de começo de trabalho, assim, e eu me sinto verdadeiramente capaz de fazer isso, assim. A minha insegurança é como passar essa segurança, entendeu? Assim, eu sei, eu falo isso muito com a minha esposa, assim, quando eu estiver lá, eu sei que eu vou me destacar, assim, eu sou uma pessoa muito esforçada. Em todas as áreas que eu atuei, seja mais simples, nos mais detalhes, assim, sou uma pessoa esforçada, assim, o que vem até mim, assim, eu procuro resolver sozinho, assim. Eu acho que, inclusive, se você me perguntar um defeito, eu acho que eu colocaria isso, assim, a dificuldade em delegar as funções que chegam até mim, e essa foi uma das perguntas ontem que foram respondidas por mim através da mentoria, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, uma dificuldade que eu tenho, assim. Então, enfim, só para voltar, assim, não desviar demais a atenção, é isso, assim, eu sei que na hora que eu entrar, eu consigo resolver meus problemas. O meu problema é passar a minha experiência para essa vaga e mostrar a segurança de que eu consigo assumir essa vaga. Ou uma possível vaga no futuro, que não seja uma possível vaga, exatamente. Como a gente não sabe da vaga, fica difícil até a gente estruturar alguma coisa, até trazer os exemplos, porque justamente a gente não sabe a vaga. A gente está fazendo aqui um trabalho mais limitado mesmo. Então, assim, também freestyle. Mas, então, assim, o pitch, o básico, tá aqui, tá? Dá para você elaborar. Agora, você falou que, bom, a Camis mandou, eu que escolhi as perguntas, tá? Então, ela te mandou, você chegou a responder, você chegou a mandar para ela ou você... Não, eu tenho aqui o rascunho do que eu respondi. Assim. Perfeito. Sim. Tá, vamos tentar. Então, o pitch a gente já resolveu, tá? Deixa eu só ir anotando aqui o que você vai falando. Mas, basicamente, a gente tem que entender qual que é o objetivo, por que eles estão fazendo essa pergunta. Ninguém quer saber a fofoca, né? Vamos resumir. Ninguém quer saber, fulano, ciclano, beltrano. Não, existia um conflito, e como que você resolveu esse conflito? Então, a parte do conflito foi aquilo que eu te respondi na negociação. É o que eu tinha respondido, né? Foi aquilo que eu tinha colocado. Foi a questão do prazo. Você acha que eu devo trocar isso, né? Não, você pode até detalhar
detalhar mais nesse nível que teve um conflito, porque para mim, do jeito que a gente escreveu lá no pitch, não está como um conflito, uma negociação de prazo, a forma que eu contei ali. Então, o motivo de eu ter pensado como conflito anteriormente foi a questão interna, né? Porque realmente houve um estresse muito grande dentro da empresa até a gente localizar a causa, localizamos quem deu causa e como foi para resolver isso lá dentro. A gente teve um tempo limitado para conseguir reimprimir, terceirizar o material. Então, obviamente, houve um desgaste interno em relação a ter que terceirizar esse material. Seria um ponto de lucratividade nosso, nós temos que terceirizar o lucro também. Enfim, foram essas questões empresariais ali que surgiram, mas eu não sei também se é interessante detalhar os pormenores dessa situação. Não tão pormenores assim. Deixa eu ver. Me conta como que chegou isso para você? Como que você descobriu isso? E quem que estava envolvido? Aqui você pode falar exatamente, eu vou pensar numa forma. Então, a gente descobriu isso quando o nosso gerente de operações foi até o local com a equipe de instalação e chegou lá e você pensa assim, era um túnel. Era um túnel e as pessoas que chegavam até a cervejaria fariam o tour da cervejaria, né? Para conhecer a história da cerveja. Eu não sei se você já visitou uma cervejaria assim, mas é basicamente o museu da cerveja. Então, conta o Yada Yada lá do início, em 1800 e tal, a Boêmia começou com a receita tal. Isso tudo ficou em grandes painéis, em pequenos totens. Então, tipo, era uma diversidade muito grande de materiais. Nós imprimimos em madeira, em chapas de PVC, em adesivo em larga escala. Então, a minha empresa cuidava dessa parte, da parte de impressão gráfica e da elaboração desse material também. E aí foi isso. Quando a gente foi instalar, ali, por exemplo, já tinha ali 40% desse túnel instalado. Quando chegou a metade dele, a gente colocou o adesivo na parede, ou eles colocaram o adesivo na parede e perceberam que a escala estava menor. Então, o texto não encaixaria com o texto que já estava instalado, e se isso continuasse, imagina, ele iria simplesmente defasar o trabalho inteiro. Então, a gente teve que pegar essa parte errada, que era mais ou menos ali, assim, eu nem fiz a conta exata disso na época, mas foi mais ou menos uns 20% do material, e a gente, com o prazo já se esgotando, tivemos que reimprimir esse material todo, contratar mais pessoas, isso atrasou o prazo, e aí foi o momento de eu ter que chamar o gerente de marketing que me contratou para fazer esse serviço, renegociar um novo prazo, estabelecer isso dentro do prazo que ele tinha para o evento. Só que é isso, né? Ele também tinha um prazo dele para poder apresentar para o grupo interno dele, para poder fazer ali também o pitch dele, né? Do que as pessoas que trabalhavam para ele iriam passar para os clientes que chegariam naquele tour. Vamos voltar aqui, a gente está desviando. Te desviou muito, é verdade. Da equipe, como a equipe, internamente, dentro da empresa, da sua empresa. Tá? Ok. Então, quando um gerente da sua empresa foi lá no local para instalar o restante, ele percebeu que estava no tamanho, enfim, não estava de acordo com o que estava planejado, e aí voltou para a empresa, e aí, o que aconteceu? Vocês... desculpa, tinha quantas pessoas na equipe? Chamou todo mundo para conversar? Ou cada um cuidou de uma coisa? Como é que foi esse processo dentro da empresa? Então, como eu te falei, assim, eram mais ou menos 20 colaboradores dentro dessa empresa. A parte de impressão ali eram 4 colaboradores. E o problema tinha que ter vindo dali, né? A gente sabia que o arquivo estava correto, porque o arquivo foi conferido anteriormente, a gente sabia que o arquivo estava correto, só que na hora da passagem para a impressão, houve esse desvio de escala, e a gente só percebeu de qual máquina que saiu, isso era muito fácil de perceber, a gente percebeu de qual máquina que saiu, quem era a pessoa que estava operando naquele momento, descobriu aquilo, e basicamente tivemos que reimprimir. Só que era um tempo muito curto, e a gente tinha uma empresa que também já tinha feito serviços com a gente anteriormente. A gente teve que contactar essa empresa e... Peraí, estamos desviando. Vamos lá. O que aconteceu com essa pessoa? Você identificou o colaborador, o que aconteceu?
a princípio foi uma conversa, né? A gente não mandou ninguém embora, não teve nenhuma atitude de desconto de salário nem nada. A princípio foi uma conversa e a gente estava muito focado em resolver, porque era assim, essa empresa também lidava com o varejo, mas esse era um projeto mais importante daquele ano, daquele momento. Então a gente estava muito, muito focado nesse projeto, então a gente simplesmente conversou, trocou aquela ideia, obviamente teve aquelas animosidades normais de um ambiente de trabalho, quando acontece um problema desse porte. Conversamos, resolvemos, identificamos ali o que cada um ia imprimir para poder atender o novo prazo, e terceirizamos também, para poder dar conta de tempo. Foi basicamente isso. E na hora de aplicar, para aumentar a velocidade dessa aplicação, nós contratamos freelancers para aplicação. Foi isso. Tá. Porque assim, a gente tem que focar realmente na equipe, no que afetou de fato dentro da equipe, tá? Ali a gente falou no pitch, a gente falou do quê? Da negociação, renegociação do prazo com o cliente. A gente focou com esse olhar. É uma outra visão do mesmo problema. Aqui a gente está trazendo aqui o conflito dentro da equipe. Tudo bem que você falou que identificou quem era a pessoa, obviamente, mas normalmente a gente pode simplesmente não falar disso, mas normalmente o conflito é divergência de ideias. Eu quero seguir por um plano, fulano de outro. Então, assim, existe a parte de conversar, realinhar as expectativas e depois todo mundo ir para o mesmo objetivo. É basicamente isso. Então, do que você me falou aqui, o que eu penso? Assim, houve um problema de desvio de um problema com uma entrega específica. Tivemos que fazer uma reunião internamente para saber o que tinha acontecido, para mitigar ali, para não acontecer de novo e realinhar as orientações, a gente atender o novo prazo acordado. Sim. Tudo deu para entender? Sim. É isso mesmo? Sim, sim. Eu só acho que talvez eu consiga uma história melhor do que essa para conflito, assim, porque, para te ser sincero, eu centralizava demais esse tipo de situação, assim. Por ser uma empresa médio porte, eu centralizava demais isso. Então, foi basicamente uma decisão minha, né, do que ia acontecer naquele momento para que eu pudesse entregar aquele projeto. Então, não tinha muito espaço para ter uma divergência de ideias ou caminhos que a gente seguiria. Tá. Eu tinha basicamente ali o que eu tinha que fazer, né? Isso chegou na minha mão, o problema, e eu só basicamente centralizei a resolução desse problema sem muito espaço para de ideias. Ele não cabia muito isso naquele momento, na minha visão. Nesse exemplo que você falou da empresa lá, que você fazia as apresentações em inglês, tinha alguma coisa nesse sentido? De conflito? De você achar, porque você apresentava, você, né, fazia essas apresentações semanais e reportava lá para a área que ia resolver o problema. Tinha alguma coisa que você achava que tinha que seguir de uma maneira e estavam seguindo de outra, que ia afetar o cliente, por exemplo? Sempre, constantemente, mas eram coisas tão básicas, assim. Por exemplo, assim, a gente operava muitos sistemas ao mesmo tempo. E esses sistemas eram continuamente atualizados. E quando existiam atualizações de sistema, os superiores pediam para que a gente usasse as atualizações dentro de um sistema. E as pessoas que estavam há mais tempo na empresa, eu, por exemplo, já estava ali há, sei lá, 2 anos, assim, né, já fazendo aquilo de maneira muito rápida e já tinha o meu jeito de trazer aquilo de forma eficaz, resistia um pouco a isso, assim, mas também acho que não é uma boa explicar isso, assim. Eu acho que é complicado explicar isso, assim, até eu vou trazer muito detalhe que não faz muito sentido, assim. Não consigo te exemplificar um conflito, não com essa, não assim de bate-pronto. Eu vou grifar aqui. Vamos para uma outra pergunta, então.
Tá bem. O que você colocou nessa situação difícil com o superior? Não respondi essa pergunta. Tá. O que eles querem saber aqui? É como você lida com hierarquia. Se a sua atitude, a sua parte se você é grosso, se você, essa parte, o seu comportamento diante de um problema com o superior. Se você amigavelmente, né, conversa, aqui não tem que apontar quem é certo ou errado. Não, esse não é o propósito. Tá? Ah, fulano tá certo, eu tô certo, eu tava errado. Não. A gente teve uma dificuldade ali, de novo, divergência, só que aqui a gente tem uma hierarquia e como você lida com isso. Tá bem. A gente pode pular para as perguntas que eu respondi e eu tenho um pouco mais de tempo na minha cabeça só para organizar isso? Eu não sei se essa pergunta eles vão te fazer, tá? Eu acho que não. Porque a gente não tem nada no cenário, né? Mas, basicamente, o que acontece? O que tem nessa pergunta? O que chama... Aqui, a gente tem que mostrar total compatibilidade com a vaga. O que dá para trazer o elemento da sua pós, principalmente. Tá? Se for o caso, se tiver assim, por que você gostaria de voltar para a área de direito? É a mesma coisa. Direito, é a mesma pergunta. Por que você quer trabalhar aqui? Ou por que devemos te contratar? Não sei o quê. Então, a gente tem que mostrar que nós temos as habilidades para aquela vaga, para aquela empresa que eles estão procurando tanto. Então, pós do inglês, né, também, são justificativas para a sua contratação. Tá? Mas eu acho difícil, da história que você me contou, acho complicado, eles não vão te falar isso. Eu acho também, sim. Foi por isso que eu tive uma certa dificuldade em responder essas perguntas, justamente por achar que a conversa não vai ter um tom de entrevista. Assim, Tá. Por mais que exista a necessidade de eu responder de forma organizada quem sou eu, quais são os pontos fortes da minha carreira que linkam com uma possível oportunidade, eu acho que isso, de alguma maneira, vai acontecer, porque se ela pensa em dar uma oportunidade, ela vai querer saber do porquê que ela vai dar essa oportunidade para mim, mas eu acho que não vai ter esse tom de organização de entrevista que teria com o RH. Sim, com certeza. Aqui, você me contou toda uma história de novo. Com certeza o seu sogro já contou toda a história. Então, também. Né? É o que você me falou. Aqui também não dá para a gente tentar florear muito, não, porque certamente ela já sabe da situação. O que eu respondi dessa pergunta, essas últimas 3 perguntas eu respondi, porque eu achei que de alguma maneira, isso seria relevante também numa conversa, ter isso em mente. Eu coloquei, apesar de ter sido uma gratificante experiência ao longo desses 3 anos e meio, eu sempre tive em mente retornar ao Brasil e retomar minha caminhada no ramo jurídico. Por alguns anos de planejamento, ganhando experiência acadêmica e profissional internacional, e quando eu me senti seguro, decidi encerrar o contrato e retornar ao Brasil. Mas eu não sei se isso eu gostei muito da resposta, eu só colocaria algum elemento, por isso que eu estou fazendo, dedicando essa pós, vou concluir tal. Desculpa, qual que é? A pós é em quê mesmo? Direito empresarial. Sabe por quê? A gente sempre tem que mostrar que vai ser bom para eles. Eu quero fazer... Não é só para você, entendeu? Sim. Você acha que eu devo mencionar algo em relação ao que eu quero fazer também? Porque eu tenho um plano de começar muito em breve um mestrado. Você acha que isso é relevante de alguma maneira? Você acha que os advogados lá fazem essa carreira também de mestrado? Sim. Ela, inclusive. Então, pode, sim. Tudo para gerar realmente conexão e compatibilidade. Putz, a pessoa não vai ficar parada, ela quer se especializar, se tornar referência, ela vai trazer um poder aqui para essa empresa. Putz, vai ser muito legal trazer, vai ser bem relevante trazer o Igor para cá, porque ele é advogado, ele quer, né, realmente voltar a assumir o cargo, né, nessa área, está fazendo pós, ele fala inglês e ele a ideia dele é continuar na parte acadêmica aí para se especializar. Sim.
Então, ela está pensando no negócio. Você falou que ela é sócia, mas não tem o nome na porta. Tudo bem, mas ela está pensando também nessa... Como que você vai agregar ao negócio. Tá? Vale sim falar, sim. Certo. E na parte de como você lida com pressão? Minha resposta foi ensabonetada em relação à área. Então eu coloquei assim, peraí. Encaro a pressão como algo inerente a qualquer ambiente de trabalho em nossa área. Em momentos de alta demanda, eu priorizo tarefas de acordo com a urgência e impacto, garantindo que as atividades críticas sejam abordadas primeiro. Sempre utilizei ferramentas de gestão de tempo e organização para manter uma visão clara das minhas prioridades, prazos, etc. Além disso, mantenho uma comunicação aberta e eficaz com a minha equipe superiores, assegurando que todos estejam alinhados e possam colaborar quando necessário. Também acredito na importância de manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, reservando tempo para atividades que me ajudem a relaxar e recarregar as energias. Por fim, encaro a pressão como uma oportunidade de crescimento. Acredito que desafios intensos são momentos para demonstrar resiliência, fortalecer habilidades e alcançar resultados excepcionais para os clientes. Claro que aqui você está lendo, então está assim, extremamente formal, então como você deixa isso sim. mais fluido, mas é isso, às vezes até de uma forma mais resumida, então você tem que trazer aquele elemento que você trouxe, na verdade, de como você se comporta sob pressão. Isso é importante. E aí, para te trazer mais clareza das coisas que tem que fazer, para não, né, descumprir, por exemplo, um prazo e tal, a parte, né, de organização processual, né, de como que você se organiza e como você faz o gerenciamento da comunicação ali. E apesar de eu ter dado uma floreada no argumento, eu realmente, assim, gostaria de passar, realmente, se isso for uma questão, uma pergunta, acho que eu não tenho problema com isso, assim, de verdade, não é algo que, assim, realmente não me deixa estressado, assim, acho que pressão é algo realmente muito inerente a esse ramo e... A pressão em qualquer área. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, né? E aí, eu vou te falar, a maioria das pessoas fala assim, eu lido bem sob pressão, acabou. Mas você trouxe outros elementos. Você entendeu? Então, assim, já me traz uma certa segurança. Você falou, eu priorizo tal, eu gerencio, né, em momentos de pressão. Assim, eu também utilizo softwares, né, para organização de tarefas, para ter visibilidade, e mantenho a comunicação com todos, né, do superior. Você explicou, acabou. É isso. Tá? Já está na frente de muitas pessoas. Ninguém responde isso. Todo mundo fala assim, eu lido bem sob pressão. Como eles respondem, como você lida com conflito? Eu não gosto de conflito. Eu lido bem com conflito. É isso. Essas são as respostas que a gente vê no mercado. Então, só para você entender a potência da tua resposta agora. Você comprovou, você trouxe realmente alguns exemplos pertinentes. Como você se comporta diante disso. E todo ambiente de trabalho tem pressão, todo trabalho tem pressão. A única preocupação que eu tenho nessa frase é... Aí você precisa me dizer um pouco da cultura do advogado, tá? Essa parte, será que para essa empresa, para esse ramo, é importante destacar? Vai fazer sua vida pessoal você contar que é importante você ter esse tempo, esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Pensei isso. Você tá Você entendeu? Porque então, assim, quando eu penso em advogada, eu penso naquela loucura. É verdade. Mas o que me fez pensar isso? Assim, é mais uma atualização e uma tendência atual do mercado em flexibilizar a minha filha com ela. Por quê? Porque ela é mãe e ela dedica um perfil do Instagram à leitura e à literatura infantil com o filho dela. E é algo que eu faço muito também. Então, assim, eu leio demais para minha filha. Meu sogro é um escritor conceituado na literatura infantil aqui em São Paulo. Então, você imagina, né? Eu tenho a pressão da minha esposa, que é uma professora, a pressão do meu sogro, que é um autor, e gerar a conexão com a minha filha. Então, é algo que, assim, é muito presente na minha casa e é presente na dela. Então, eu quero gerar isso, assim, de alguma maneira, trazer... Eu tenho os livros dela, de verdade. Inclusive, antes de eu saber quem era ela, a gente já tinha os livros dela. A minha esposa falou comigo, nossa, eu conheço ela é mãe de não sei quem, ela lê, ela tem esse perfil e tal.
Então foi aí que eu trouxe essa questão do tempo livre ali para que eu encaixe isso com a questão da leitura, do tempo com a minha filha. Imagino que ela também tenha isso como uma das prioridades dela fora do trabalho, de chegar em casa e ler para o filho dela, de atualizar o perfil dela de mãe, que ela realmente, assim, eu acho que é uma atividade muito importante para ela. Excelente. Conexão pura aqui. Do jeito que você me trouxe, não tinha conexão. Estava pensando só no Igor. Sim. Agora, a partir do momento que você demonstra, que você também já pesquisou, que você fala assim, eu sei que você, taranã, isso é importante para mim, porque minha filha... Perfeito. Aí, você trouxe ela para a conversa de novo. Você entendeu a diferença? Sim. Quando você falou assim, da conexão com a filha, eu falei, tá bom, já entendi. Só que até o ponto da frase que você me trouxe, não tinha conexão. Tá um pouco preguiçosa essa frase ainda. Não, é uma coisa, ficar egoísta, vamos dizer assim, o Igor tá pensando nele. Então, quando a história é assim, como eu não sei todos os pormenores, né? Então, assim, eu não vou conseguir contar com o Igor quando eu precisar, porque ele vai querer sair às 5. Essa é a mensagem. Ele tá nessa vibe de flexibilidade, de não sei o quê, tô aqui pensando, de novo, não é o que eu penso, eu tô aqui pensando como um possível advogado, a pessoa que vai recrutar. Será que eu vou conseguir contar com ele? Tá, de novo, e também não tem, eu procurei, não tem os valores da empresa lá também. Porque se tivesse alguma coisa assim, da missão, valores da empresa, coisas do mercado, eu não tenho, eu pesquisei rapidamente ontem e eu não vi nada. Sabe quando você tem as empresas normalmente têm, né? Os valores, Eles não têm nem Instagram, assim, eu vou ser bem sério, assim, eles são extremamente conservadores. Extremamente conservadores. E aí, por isso eu tive essa dificuldade. Agora, quando você trouxe esse elemento de conexão com ela, é aí esse caminho. Vamos fazer essa conexão com ela. É realmente um escritório com toda a formalização e cara de um escritório de direito clichê, né? Que é as pessoas de terno, todo mundo ali naquela... muito focado em resolver o problema do cliente da maneira mais teórica e conservadora possível. Assim, o clichê do advogado, assim. Foi essa impressão que o escritório me passou, assim, que é algo realmente muito preso às tradições do direito, assim. Entendi. Até para você entender, mesmo quando tem isso, quando no site não tem alguma coisa, aí às vezes na descrição da vaga tem, sabe, assim, Sim, com certeza. alguma pincelada, a gente, aqui ele fala, a empresa tal, foca, é importante, então a gente consegue trazer, de novo, aqui a gente não tem. Então, essa saída ficou excelente na história da pressão. Inclusive, quando você fala da pressão em casa, pressão com o sogro, pressão... Pois é. Excelente. Então, aqui a conexão com... literatura infantil. Literatura infantil ou filhos, né? Então, vamos dizer assim. Sim. E aqui, defeito e qualidade. Fala da qualidade primeiro. Nossa, eu respondi de uma maneira muito coxinha, mas deixa eu ler aqui para você. Então, eu coloquei, meu maior defeito é a dificuldade em delegar. Deixa eu começar pela qualidade, você falou, né? Desculpa. Minha maior qualidade é a capacidade de resolver problemas de maneira criativa e eficaz. Assim, eu acho uma resposta meio bosta, desculpa a palavra. Em arbitragem e contencioso, é fundamental pensar fora da caixa para encontrar soluções que atendam aos interesses dos clientes de maneira justa e eficiente. Tenho uma habilidade natural para analisar situações complexas, identificar pontos-chave, desenvolver estratégias. Enfim, eu não vou responder isso de maneira nenhuma. Eu vou, com certeza, atualizar essa resposta, porque eu achei muito ruim, inclusive. Mas é isso, assim, eu respondi nessa... Eu acho que eu citei especificamente algo que eu não deveria citar, né? Assim, tá parecendo que eu quero realmente olhar o que o escritório faz e linkar isso de maneira muito óbvia, que eu sei fazer isso, assim, na verdade eu não quero passar dessa maneira, eu quero passar de uma maneira um pouco mais soft, que eu tenho a habilidade de resolver problemas realmente, mas quero passar isso de uma maneira um pouco mais informal do que essa. Sim, essa é a saída também. Quando a gente fala do defeito e qualidade, a gente vai sempre olhar para a necessidade. A gente vai mostrar o que eles querem. Sim, foi isso que eu fiz, na verdade, eu não gostei muito. Talvez a forma que você escreveu, assim, e de novo, a gente não tem a base, mas é importante você falar, por isso é bom falar o exemplo, né?
de novo, aqui não é uma sequência, vai ser dessa forma, assim. Pode ser que você já tenha falado de algum problema específico, você quer, inclusive naquela situação ali, eu tive que fazer uma forma criativa e tal, rápida, tananã. E eu sei também que na área do XPTO, você precisa também ter essa preocupação em resolver rapidamente e, muitas vezes, pensar fora da caixa. Não precisa entrar, detalhar a área, ela conhece. Mas eu sei também que é importante também nessa... Tá? Sim. Mas essa é a linha, perfeito. Agora, o delegar, como aí eu preciso da sua ajuda aqui na parte de delegar, na área de direito, como advogada, assim, delegar é uma habilidade muito necessária ou não? Depende, né? A resposta do advogado, né? Depende muito de onde você está, né? Na posição que você está. Na posição dela, com certeza. Com certeza. Ela não vai conseguir lidar com todas as demandas dela sem delegar. Por isso ela tem uma equipe de associados com ela, né? Obviamente, ela precisa saber isso. Assim, ela precisa... E eu tenho, genuinamente, uma dificuldade em delegar nas áreas mais básicas da minha vida, assim, inclusive dentro de casa, assim. Eu tenho esse problema, inclusive na mentoria aqui com eu esqueci o nome dele, a primeira mentoria que a gente faz sobre o Jonas, ele também identificou isso com o meu teste do SESC ali, ele falou assim, cara, você é uma pessoa que faz isso, isso, isso. Eu falei, sim, inclusive eu tenho esse debate em terapia também, que basicamente é isso, assim, quando eu faço algo, eu gosto de fazer do meu jeito, e eu acho que isso é um defeito que afeta pessoas que convivem comigo também, assim, então eu acho que é algo que eu tento consertar, sei que eu sou uma pessoa metódica e chata com determinadas coisas, sei lá, até pensando em algo da casa aqui, assim, cozinhar, né? Se eu faço algo, assim, eu gosto de fazer de determinada maneira e abro pouco espaço para que outras pessoas façam de outras maneiras e talvez com gestual ou com frases no meio do caminho, assim, eu dou a entender de que aquela não é a maneira correta. Então eu prefiro ficar na minha quietinho e resolver e trazer pronto, assim. Eu gosto muito de fazer isso, assim. Eu tenho essa característica e no trabalho também acabo trazendo um pouco disso. Tá. Eu sei que é ruim, tá? Eu sei. Assim, esse lado de... Vamos tentar resumir aqui, em outras palavras. Não aceitar as outras ideias, vamos dizer assim, querer fazer do seu jeito. Você está aí? Deu uma travada. Alô, você está ouvindo? Igor? 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 Ih, deu uma travada aqui. Igor? Ana, me desculpa. Oi, voltou. Perdão. Vamos lá. Eu estava falando, bom, a gente está falando do delegar, né? Só que aí você me trouxe um outro elemento, uma outra característica sua, que essa sim me preocupa, tá? Que é a de querer fazer as coisas do seu jeito, né? Essa a gente não pode falar. Tá. Porque você trouxe. Eles são conservadores, tá? Então, assim, é o jeito deles. Então, você tem que mostrar a flexibilidade, adaptabilidade, diferente. Não dá para mostrar esse lado do Igor aqui, porque isso pode afetar diretamente. Agora, a parte do delegar, tudo bem, porque você vai começar agora a sua carreira em direito, vamos dizer assim, vai começar. Então, você não vai ser líder, não é a posição dela. Exatamente. Né? E como que você lida com essa história de delegar? Então, é isso, assim, é mais uma questão de querer trazer responsabilidade para mim, assim, de forma demasiada, assim.
Não sei te explicar. Mas tem alguma coisa que você consegue efetivamente delegar? O que você tem feito para melhorar isso? Essa é a pergunta, né? Assim, basicamente pensar a respeito, conversar em terapia, saber aonde... Assim, a forma mais fácil que eu identifico esses problemas são os meus conflitos com a minha esposa. Então, obviamente, por ela ser uma pessoa extremamente sagaz em identificar comportamentos e basicamente isso, assim, uma pessoa extremamente sagaz em identificar comportamentos, assim, ela muito facilmente me instala isso, assim, e fala, cara, de novo, tá acontecendo isso aqui, você, tipo... E sim, eu percebo que sim, eu dou razão, assim, sempre, mas é algo mais forte, assim, né? Tipo, é algo que é uma característica que eu trago, sei lá, e aí a gente pode elaborar as causas disso em terapia em outro momento, mas eu acho que é algo que eu trago em mim mesmo, e eu tento ir consertando assim, né? Trocando ideia, conversando, e não é algo que chegou a me prejudicar no mercado de trabalho, assim. Eu acho que eu nunca ouvi isso de um superior, por exemplo, ou da minha equipe na minha empresa. Assim, não foi algo que chegou a me gerar um problema específico no mercado de trabalho, assim. Não até agora. Acho que eu nunca assumi uma posição de liderança no ramo do direito, então, assim, Mas não assim, tive se que... a gente for ver, você tinha uma empresa, Sim, sim. tinha que delegar a coisa, você teve que terceirizar aquele negócio lá, então assim, Ah, não, sim, sim. particularidades, assim, outras coisas, você consegue delegar. Então, dá para você Sim, levar o delegar, tá? E dá para você falar assim, e como você está lidando com isso? Assim, eu sei que eu tenho dificuldade de liderar não, em delegar algumas coisas que eu gosto de fazer, que eu, né, mas por isso estou levando isso, né, discutindo às vezes na terapia. Tudo bem você falar de terapia, não tem problema. Tá? Então, eu converso bastante com as pessoas envolvidas, eu tento, como posso dizer, conversar, entender, né, qual é a melhor forma de conduzir alguma coisa, enfim, através da conversa, através de terapia, para poder entender como é que eu melhoro isso. Mas a ideia aqui é saber qual que é, algum que não vai afetar você na empresa, essa é a tática, né? E mostrar como você está lidando com isso. sim. Essa é a chave, tá? Se fosse, por exemplo, uma empresa que a gente soubesse que eles são muito criativos, muito inovadores, tudo mais, se a gente leva uma coisa analítica, faz sentido, não? Aí você destaca uma coisa, a resolução de conflitos com criatividade, essa é a parte positiva. Mas aí você traz o analítico ou metódico como um defeito. E aí você Sim, justifica, entendeu? beleza. Você tem mais alguma pergunta? Porque assim, eu vou mandar isso aqui para a Camis, tá? Esse que a gente montou aqui para você ter uma ideia, ou ela vai te encaminhar, tá? Tá. Mas você tem mais alguma pergunta? Como é que eu posso te ajudar, assim? Não. Foi mais isso, assim, mais essa questão de me sentir seguro do que não falar, de como estruturar a minha apresentação pessoal, que eu acho que está mais claro agora para mim, mas foi basicamente isso mesmo, assim. Eu já sabia de antemão que a sua ajuda seria limitada em relação a gente não ter a vaga. Eu já sabia disso, assim. Inclusive, falei isso com minha esposa ontem, falei se eu não deveria adiar isso, que foi uma oportunidade que eu tivesse realmente a vaga, mas aí foi, assim, como eu quero muito que dar Claro, uma não, impressionada, ou tentar vender meu peixe de alguma maneira, eu acho que foi positivo. essa é a venda, é o que a gente tentou aqui. Então, a gente tem que destacar, de novo, as suas habilidades e o defeito tem que ser aquele que não vai fazer sentido para aquela vaga, para aquela empresa especificamente, ou para posição. Às vezes eu fico também frustrada, né? Assim, eu queria poder ajudar mais, mas também a gente não sabe como é que vai lidar. Você falou que ela possivelmente vai falar sobre mercado, né? O É. que você traria? Se ela perguntasse sobre isso, assim, me fala, me conta como que você conduziria isso. Eu traria as informações técnicas sobre arbitragem e contencioso, que são pertinentes ao escritório, né? Só que eu não sei, e aí é uma questão que eu também não vou saber até amanhã, que é se ela, quando ela citou mercado, se foi para falar sobre especificamente a atuação do escritório, ou se mercado como um todo,
para saber das oportunidades e tal, se ela pode me indicar para alguém, assim, porque muito isso, assim, eu tanto mais do que você até, assim, é uma incógnita o que vai acontecer amanhã para mim. Se isso é uma conversa para uma possível oportunidade no escritório, se é para manter ali o network e ela poder me indicar para algum colega, para alguma coisa assim. É isso, assim, é mais uma questão, assim, é uma honra poder conversar com ela e saber o que ela tem para me dizer, né? Tipo, segue esse caminho que Sim. você vai chegar lá, ou então é mais ou menos nesse escopo de conversa que eu tô. Desculpa se você já me falou isso, mas essa área de fusões e aquisições é uma área que também te Não agrada? tenho conhecimento, não tenho Mas, conhecimento. mas você gostaria de seguir também, ou só aquela parte de arbitragem, contencioso? Só arbitragem contencioso e consultoria tributária, que é algo que eu realmente, assim, sei que eu faria, sei que eu dominaria rápido, assim, também, assim. Foi um módulo que eu tive na faculdade, já estudei isso antes também, me interesso. Então, assim, sei que tem esse link com as oportunidades do... Mas Mergers and Acquisition, por exemplo, assim, eu não tenho ideia. Claro que eu vou ter como falar ali, basicamente, assim, com algumas palavras, o que eu sei sobre isso, o que eu entendo sobre isso, né? Acho que não é algo tão longe para quem estudou direito empresarial, mas, assim, a tecnicidade por trás disso eu não conheço. O que eu estava pensando aqui era, aí, de novo, eu também não sei quem são os, quais foram as fusões e aquisições que eles intermediaram. A gente podia trazer uma visão do mercado do que está acontecendo, porque a gente está vendo que está tendo várias fusões e aquisições aí no mercado, né? Isso Sim, não sim. Então, a participação deles, né, nessa. Ah, não, isso eu sei trazer, assim, um exemplo que, você bom ter falado nisso, assim, até para me ter refrescado essa lembrança, é que ela participou ativamente, pessoalmente, da questão do Abílio Diniz, e que vai virar série na Netflix agora. Ela foi uma das advogadas nisso. Maravilhoso. Você sabe mais ou menos o que aconteceu? Que o Abílio Diniz era dono da Rede Pão de Açúcar aqui, e aí a rede que é dona do Carrefour na França quis comprar, então eles fizeram ali um contrato e no final disso o Abílio Diniz voltou um pouco atrás, assim, o grupo do Abílio Diniz voltou um pouco atrás e a demanda que ela lidou foi basicamente nisso, assim, do Abílio Diniz ter dado um passo atrás, então ela defendeu a parte do Abílio Diniz, e a parte francesa queria o cumprimento desse contrato e a demanda a lead jurídica se desenvolveu dentro desse conflito, assim. Ele dando para trás num contrato e tinha um argumento jurídico para isso e a parte francesa queria o cumprimento desse contrato demandando outros argumentos jurídicos. Então basicamente falar sobre isso, assim, Vai ter série na Netflix sobre isso? vai. Caraca, eu não sabia. Esses pormenores eu não sabia. Mas, e aí? Não teve, então, a fusão? Não sei o resultado disso, para te falar a verdade. Como que eu fiquei sabendo? Assistindo uma palestra dela, e aí ela citou isso, ela falou assim, cara, então eu participei disso ativamente e tal. A conversa era sobre outro assunto. A conversa era sobre... era sobre um tema específico em aquisição, eu esqueci o termo específico, mas dentro disso ela linkou com essa história dela, falou, então falando sobre um processo que eu lidei, blá blá blá, e ela citou isso, assim. Você vendo, até ela faz um exemplo. Ela está falando de uma coisa, ela faz um exemplo para Sim. justificar. É isso que é o nosso trabalho. Ela fez exatamente isso. Maravilhoso. Você fez isso, você fez a lição de casa. Você estudou, e você lembrou disso. Eu não sabia, assim, de verdade. Não sabia de negociação, eu sabia que era bem disso, é isso. Mas eu não sabia nem que ia virar série no Netflix. Também pode ser um ponto de conexão. Não, sim, sim. Eu vou trazer isso com umas palavras um pouco mais rebuscadas na hora de trazer, assim, eu vou olhar melhor para isso hoje, mas sim, sim. Se caso vá para esse assunto, assim, eu vou trazer essa... inclusive, vi que você lidou com isso diretamente, blá, blá, blá. Aí ela vai perceber, não, ele pesquisou. Assim, não veio despreparado. Não tem tanta informação da empresa, mas assim, ele buscou em lugares assim que nem imaginava. Excelente, isso é um ótimo ponto. Então Sim, foi foi uma nisso. palestra em inglês, inclusive, assim, isso talvez traga, inclusive, mais...
Você tá vendo, né? Eu fui tendo eu vou perguntando as coisas, porque eu tô pensando aqui numa linha, o que dá para conectar, que dá para conectar com a empresa, que você falou, o forte é a parte de aquisição, mas não é um tema que você gostaria de direcionar a tua carreira, né? Seria uma oportunidade maravilhosa, assim, mas as suas habilidades também vão poder ser usadas se for, né, nessa área também. Como ela deixou claro na mensagem o foco do escritório ser contencioso, ela não mencionou arbitragem. A arbitragem, quem viu fui eu, né, pesquisando e lendo sobre o escritório. Assim, se existisse uma vaga, se por um acaso isso fosse para frente, eu suponho que seja para a área de contencioso. O que para mim é um pouco melhor, assim, porque é uma área que tem mais a ver com o que eu fiz na minha vida e com o que eu estudei na faculdade, com meus estágios e tal. Assim, se... Qual que é a diferença de contencioso e de arbitragem? Desculpa. A arbitragem não é judicializada. A arbitragem é um método de resolução de conflito privado. As empresas decidem quem são os seus representantes e decide por um terceiro também. Você sabe mais ou menos como é que funciona o método de resolução de conflito alternativo? Não. Nós temos a mediação e a arbitragem. E aí a arbitragem, geralmente, por ser um procedimento um pouco mais moroso, mais caro, quem lida com a arbitragem são empresas maiores. Então, eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, e a gente, no nosso contrato de prestação de serviço, por exemplo, eu vou contratar de você, você é uma construtora. Então, eu quero que você faça um porto para mim na cidade de Santos, para que eu exporte soja para Romênia, sei lá. Você vai fazer esse porto para mim. Dentro do contrato, a gente precisa colocar uma cláusula onde nós vamos resolver possíveis conflitos. E é uma tendência do mercado hoje trazer arbitragem para isso. Porque a arbitragem é muito mais técnica do que o judiciário. Nós vamos colocar um especialista jurídico da nossa vontade, você vai colocar um da sua vontade, quem você acha que pode representar melhor os seus interesses, e em conjunto, nós vamos escolher um terceiro. Esses três, lógico que eles precisam ser árbitros reconhecidos por institutos internacionais, etc. Então, nós vamos escolher 3 árbitros, né? Geralmente são advogados ou técnicos de determinada área. A gente escolhe esses 3, e esses 3 vão resolver esse conflito para a gente, né? Eu vou colocar as minhas demandas, você vai colocar as suas demandas, e a gente vai resolver esses conflitos fora do judiciário, e geralmente os judiciários de países signatários da arbitragem reconhecem essas decisões proferidas pela arbitragem. Então é basicamente isso, é assim que funciona a arbitragem. E o contencioso, o que é? O contencioso é basicamente a organização processual dentro do judiciário. Aí já é mais assim, uma empresa X, o Carrefour, teve que demitir 250 funcionários em massa. Esses 250 funcionários estão pleiteando uma indenização por conta de X situação. Nós, como empresa, nós, como escritório da empresa, vamos defender os interesses da empresa. Então, é basicamente assim. Ambos falam de resolução de conflitos, né? Só que de maneiras diferentes. O contencioso é dentro do judiciário, de maneira formal, do jeito que a gente conhece. Essa arbitragem tem essa contratação à parte aí, um representante de cada lado, mas um neutro. Enfim, obviamente validado, entendi. A resposta clara para o que é arbitragem é um método de resolução de conflito alternativo ao judiciário. Perfeito. Agora, a gente tinha bastante, né? Falava muito com a pessoa da trabalhista e patente, mas o contencioso não sabia. Eu sei que poderia ser um problema porque a gente fazia os contratos com os fornecedores, então eles tinham que estar envolvidos ali também, mas quando eu vi a pesquisa assim, muito superficialmente, arbitragem e contencioso, eu falei assim, gente, mas é assim, a mesma coisa, não estou entendendo. O contencioso, assim, a gente pode pensar no processo. No processo civil, no processo comum do judiciário, assim, que vai... que a gente já conhece, assim. Tem um juiz ali que vai decidir por você, etc. Na arbitragem, a gente foge dessa figura do juiz, que geralmente não é um técnico, geralmente é um cara que estudou ali a vida inteira o direito, então ele não vai saber
assim, das necessidades e demandas atuais do mercado específico, por exemplo, isso que a gente citou aqui. Essa parada que eu citei do Porto foi algo que ela também, em uma das entrevistas dela, participou, então foi um exemplo específico de algo que ela participou. É isso, assim, né? Tipo, é uma lide comum do judiciário. Perfeito. Você percebe, assim, quando a pessoa traz um exemplo, uma especificidade, dá mais segurança. Pô, ela está falando isso porque com experiência, né? Ela já passou por isso, então ela traz isso. Por isso que a gente falou aqui de situação, de exemplos, realmente para justificar. Então, essa a forma que a gente dá mais segurança e tranquilidade para o outro também, que a gente tem determinada habilidade, tá? Por mais limitado que a gente seja aqui, esteja nesse momento, eu acho que a gente conseguiu, né, chegar pelo menos a um esboço aqui da sua apresentação. Você já entendeu, tem que fazer a sua venda pessoal, tentar encaixar e criar essa conexão ali com ela, já que você não tem a conexão com a vaga, né? Mas é a área jurídica, você tem em mente quais são as habilidades aí que eles precisam. Mas vai tranquilo, tranquilo, é difícil falar isso, né? Respira, vai dar tudo certo. Quanto tempo você vai ficar com ela? Meia hora, eu acho. Ela agendou por meia hora no meeting. Meia hora. Deve ser um bate-papo realmente mais informal. Eu não sei como é que se trata isso informal no ramo do direito, deve ser tudo formal também. Só uma coisa antes da gente finalizar, deixa eu só te fazer essa pergunta. Assim, você acha que é relevante que eu enalteça esse tempo? Eu pensei muito nisso, assim, e eu não sei se é algo que é comum, mas, por exemplo, assim, se apresente, assim, então, antes de eu fazer isso, assim, Marcela, eu queria te agradecer o seu tempo, e aí demonstrar um interesse pela relevância que ela tem na área, assim, de alguma maneira, ou você acha que é muito puxa-saquismo, assim? Porque genuinamente, assim, eu gostaria de demonstrar que é um prazer enorme que ela tenha, que é uma satisfação imensa da minha parte, que ela tenha perdido ou ganhado esse tempo de No início da oferecer conversa, isso. nem na apresentação, né? Aquela parte de quebra-gelo e tal, que fala sempre tudo bem, assim, primeiro agradeço essa oportunidade, enfim, pode falar nesse momento. Mas a apresentação fica lá, mas nessa Eu queria parte... saber se é algo que eu não deveria falar. Não, pode falar, Martina, pode. Reconhecimento, assim, e advogado gosta disso também. Não, acho que sim também, né? Assim, E o seu é genuíno, né? Assim, você vai poder comprovar que a sua família já acompanhava pela parte de literatura, por exemplo, né, da parte de filhos e tudo mais. Então, não é uma coisa só para agradar. Sim, sim. Não, isso que tem que se preocupar. É alguma coisa só para não é mesmo, assim, não é mesmo, assim, genuinamente é um interesse, assim, isso. real. Agradecer a oportunidade de conversa faz todo sentido, imagina. Aí se você tem elemento, de novo, a conexão. Pode ser que já até fique mais leve por conta disso, tá? Mas a apresentação, bom, se você já fez essa parte introdutória ali de já agradecer aquele momento, aí a sua apresentação fica normal. É normal. E aí, obviamente, dependendo das perguntas, como for, você vai trazendo alguns elementos de conexão, assim, isso que você fala, eu vi que você fez isso, isso é nossa preocupação, é que você pesquisou, que você conhece de fato, ela não foi só para cumprir tabela, que nem todo mundo fala assim, eu pesquisei, mas não pesquisou nada, não viu nada, não sabe, não gera conexão, é especificidade. É isso. Sim. Mas fica tranquilo. Vou ficar. Ó, eu vou pegar esse esboço do pitch e vou colocar lá para a Camis te mandar. Tá bom. Tá? E aí, qualquer dúvida que você tiver ao longo do dia, você pode ir mandando para a Camis, ela vai me perguntando aqui e tal. E a gente vai tentando te ajudar aqui, tá bom? Tá bem. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Imagina. Desculpa aí essa confusão sem também ter algo específico para você. Não, imagina, a gente conseguiu, você tirou suas dúvidas, eu entendi qual que era a questão, me explicou. A gente tem que lidar com as diversidades, é um desafio para ambos aqui, então depois você conta para a gente como é que foi o resultado, que eu quero saber tudo. Manda áudio, que eu gosto de... Tá bem, mandarei. Tá bom, Quem boa sabe sorte. não gera alguma coisa aí para o futuro. Com certeza, é isso. Network. Tá bem, muito obrigado, viu? Imagina, tchau, tchau. Até a próxima, tchau, valeu.